Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é mais um vídeo da série do projeto digital da Combinha. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes interessantes que a gente adotou aqui no projeto, mas que eu acho que vai servir para vocês também, independente do veículo que você estiver utilizando. Se for uma Kombi, uma van tradicional, são conceitos, princípios, que servem para vários tipos de projeto, beleza? Então me acompanhe até o final do vídeo, porque tem muita coisa interessante aqui para que você possa agregar no seu plano, no seu projeto de motorhome, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, o primeiro detalhe aqui que a gente pode passar para vocês é com relação à vedação do banheiro, tá? Eu vou congelando aqui alguns elementos para facilitar a visualização aqui dos espaços. Tá aqui o banheiro interno da Kombi e tem um detalhe interessante que nós decidimos fazer, que era o quê? Não revestir o banheiro com aquele ACM que a maioria das pessoas fazem. Fazem a definição do espaço por compensado ou com MDF, e aí as pessoas colam aquele ACM com uma massa PU de poliuretano, fica bom o serviço, e aí ao final, nesses cantos, ou seja, onde há a ligação dessas peças de ACM, coloca-se aqui uma fita crepe e põe esse produto, esse PU, e depois você vem com o dedo ou com outro tipo de alguma borracha macia para dar um acabamento arredondado aqui nessa região. Então isso promove a vedação e também fica esteticamente um bom acabamento. É legal? Funciona? Funciona. Só que eu já utilizei isso algumas vezes, inclusive uso aqui também no banheiro aqui de casa. Funciona perfeitamente, geralmente não vaza, mas ele absorve, ele tem uma certa porosidade. Então ele absorve um pouco e às vezes mofa, eu tenho que estar limpando com água sanitária, etc. Então eu falei assim, será que existe alguma forma da gente fazer uma outra solução que fique seguro, que não vaze e que dê uma baixa manutenção? Então a gente pesquisando alguns projetos aqui até fora do Brasil, eu acho que tem algum aqui no Brasil também, o que o pessoal faz? Ele promove a definição do espaço com compensado MDF, aí posteriormente nessas emendas coloca-se uma massa, aí pode ser uma massa PU, você faz aquele acabamento aqui e também faz um acabamento arredondado, com alguma peça, alguma coisa que você possa promover isso. O piso também é feito dessa forma, tá? O mesmo material que eu utilizo aqui para o espaço, eu utilizo no piso. Depois que você respeita a cura desse produto, 24 horas no mínimo, você pode começar a dar um acabamento interno com fibra de vidro. Ou seja, você vai fazer um revestimento interno aqui, aplicando a resina poliéster com uma manta fina de fibra de vidro, para você promover uma boa resistência mecânica. Quando você estiver dirigindo a Kombi, etc., vai haver pequenas torções e movimentações aqui. Então, essa lã de vidro impede que a resina poliéster se quebre e gere vazamentos. Então, a segunda etapa seria essa. Vem com o produto, passa com pincel, põe a lã de vidro. Você deve fazer isso em torno de 3 a 4 camadas, que vai ficar uma boa cobertura, em torno de meio centímetro a 7 milímetros de espessura. Depois que você está com isso tudo aqui pronto, você parte para a terceira etapa, que é a lixação, o acabamento dessa resina poliéster. Ela tem um bom acabamento, ela facilita dar uma boa lixação. Então você faz essa lixação, deixa tudo da melhor forma possível, e a última etapa que você vai fazer aqui é a aplicação de uma tinta automotiva PU, de alta resistência. Então você tem que isolar toda a Kombi, você fecha aqui com papelão, para essa fumaça não afetar vidros, etc. Você deixa apenas a cabine aberta aqui para fora, para que essa fumaça da pistola de pintura possa sair. Você se protege bem, logicamente, e aí você tem condições de aplicar essa tinta PU e dar um perfeito acabamento aqui internamente. Depois você faz as instalações dos acessórios, tá? Então quando você observar o banheiro, você não vai ter emenda, você não vai ter nenhum produto diferenciado aqui nos cantos. E você vai ter esses cantos totalmente arredondados, tá certo? E aí a gente pretende também, em cima desse acabamento PU, ainda aplicar um verniz poliuretano para criar ainda mais uma camada bem resistente. Que a gente pode, até se for necessário no futuro, fazer algum polimento, alguma coisa, sem atingir essa tinta base PU que vai estar aqui por baixo, beleza? Então isso aqui é um detalhe bem importante, que a gente vai fazer essa experiência, isso vai estar registrado em vídeo também e vocês vão poder acompanhar, beleza? Então é isso. Vamos seguindo aqui para o detalhe número 2. Bem, pia da cozinha.
Se vocês observarem aqui, inclusive eu sugiro que vocês assistam outro vídeo que eu mostro o projeto por completo, para vocês entenderem o mecanismo e todos os espaços, como eles se conjugam, como eles funcionam. Eu projetamos aqui uma pia com canto arredondado, porque ela vai girar para esse lado de cá, para que a gente possa ter uma circulação interna da Kombi. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela rotaciona e você pode circular para o cockpit, para a área interna. Então aqui tem um detalhe interessante. Você deve estar me perguntando, bom, aqui é uma pia, ela é feita sob medida, mas e as tubulações que estão aqui dentro? Como é que você vai fazer com sifão, etc? Então a resposta é muito simples, pessoal. A gente vai usar tubulações flexíveis, tá? Existem mangueiras que resistem a resíduos de gordura, resíduos quentes, que a gente vai poder utilizar. Inclusive, tem aqui também, nesse conjunto da pia da cozinha, tem um detalhe interessante. Ele vai se movimentar para a área externa, para que a gente possa fazer também o uso aqui, pela área externa. Então eu tenho que fazer com que essas tubulações se flexibilizem aqui, ou seja, tem uma pequena curvatura e ela possa acompanhar essa movimentação. A gente deve fazer aqui alguma canaleta, alguma coisa, para que ela possa correr com tranquilidade. E da mesma forma, essa tubulação que vai estar aqui na cuba da pia, que tem que ser girada para o lado de cá, beleza? Então, esse é mais um detalhe que eu queria passar para vocês. Utilizar, na medida do possível, tubulações flexíveis, porque ela também facilita para você dar manutenção se por um acaso você tiver algum problema, beleza? Tem mais um detalhezinho aqui que eu não mostrei nos vídeos de apresentação do projeto, que é uma pequena ducha que fica aqui também na lateral, aproveitando o abastecimento de água para a pia da cozinha, para poder você fazer uma limpeza nos pés. Se você estiver numa região de terra ou na praia, você pode fazer esse tipo de limpeza, tá? No teu calçado ou nos seus pés, beleza? Então a gente aproveitou aqui essa região também de instalações para promover essa pequena ducha aqui. Então isso aí seria a segundo detalhe, uma segunda solução específica do projeto. Vamos agora aqui para a área externa, que é a questão do gás. Se vocês observarem aqui, dá para ver o step, né? A roda e o pneu aqui na parte traseira. Os dois elementos aqui estão com suportes metálicos, e também achamos por bem colocar o gás aqui na área externa por uma questão de segurança, né? Isso vai de cada um, mas assim sempre me incomodou um pouco ter esse botijão de gás. Nós vamos utilizar um bujão de 5 kg dentro da Kombi. Isso realmente assim nunca me agradou, apesar de que aqui até meu irmão questionou, mas e se tiver uma colisão na área externa? Bom, o risco ele sempre existe, né, pessoal? Então, em função disso, eu fiz também um case, né, uma caixa aqui de estrutura metálica bem resistente, para que a gente possa acondicionar esse bujão de gás com uma segurança. Tá lá o bujão de gás, então isso aqui vai ser feito com uma estrutura metálica, uma chapa dobrada que a gente vai mandar fazer, e aí a gente tem essa segurança. Se tiver alguma colisão, alguma coisa, ela vai poder resistir, tá certo? Então esse aqui é um detalhe também que a gente está mostrando aqui para vocês, porque você pode tentar adotar isso, dependendo, se você tiver uma cabeça parecida com a minha nesse sentido, você pode adotar isso aí. Aqui dá para você ver a tubulação, a gente vai fazer um pequeno furo aqui na lataria com uma boa vedação, e essa tubulação desce para o aquecimento a gás que está aqui nessa região. Isso aqui é a exaustão do aquecimento a gás que a gente tem aqui. Aqui também tem um detalhe importante que eu queria passar para vocês. Se vocês observarem esse suporte, ele está numa região de fixação aqui na lataria da Kombi, bem na curvatura da região traseira. Essa é a sugestão que eu queria dar para vocês também, porque essa região curva também, além da chapa que eu notei aqui, ela é um pouco mais grossa. A gente tem várias espessuras de chapa que existem aqui na Kombi. Além de ela ser um pouco mais grossa, essa curvatura promove muita rigidez, tá certo? Se você colocasse, por exemplo, um suporte aqui ou aqui na face reta, há uma grande probabilidade dessa lataria movimentar e ela fadigar, você até romper isso no futuro. Então, outra sugestão que eu tenho para dar para vocês é isso, é vocês utilizarem a fixação sempre nessa região de curvatura da Kombi. Isso vale para qualquer elemento aqui, para qualquer coisa que você for fixar, tá certo? Se vocês observarem aqui também, eu coloquei numa parte inferior, próximo dessa dobradura, essa escada, né? Próximo dessa dobradura aqui do paralama, porque também fica um pouco mais rígido aqui nessa região, tá certo? Então esse é mais um detalhe que eu tenho para passar para vocês. Olha só, você quer fazer parte do nosso grupo lá no WhatsApp? Lá a gente compartilha ideias, troca experiências e conhecimentos, e o melhor, construímos amizades e incentivamos sonhos. Vai lá! Outro detalhe importante que vale, repito, para qualquer sistema de fixação, qualquer tipo de veículo que você for utilizar. Essas canaletas que existem na parte superior aqui da Kombi, que é aquela canaleta de água,
você pode utilizá-la, tá certo? Aquela canaletazinha, ó. Você pode utilizá-la para poder fazer fixação de decks, das placas solares, perfeito. A gente deve, inclusive, porque é uma região pela própria dobradura, ela também já vai ter um pouco mais de resistência, mas ainda assim existe um limite, ela pode começar a envergar para fora. Eu já passei por isso também no outro veículo que eu tinha. Então um detalhe importante aqui é o seguinte: no caso desse deck, como a gente vai subir até 2 pessoas aqui em cima, eu vou ter uma carga ali de pelo menos 150 quilos aqui em cima. Então o que eu coloquei? Eu coloquei 6 suportes, ó, para sustentar esse deck. Por quê? Vamos supor que eu tenha 3 pessoas lá em cima, ou 2 pessoas que deram um total de 200 quilos. Se eu tiver apenas 4 suportes ali, eu tenho 200 quilos dividido por 4 pontos de apoio. Então eu vou ter 50 quilos forçando aqui a lataria, em cada ponto de apoio. Ao passo que se eu colocasse, aqui são 6, mas vamos supor que eu colocasse 8, eu teria apenas 25 quilos. Então imagine, um saco de cimento ele tem 50 quilos, imagine um saco de cimento pressionando aqui só essa região. É muita carga, né? Então ao passo que você coloque aqui, se você colocar 6 ou 8, melhor, porque você está distribuindo essas tensões aqui em cima, tá? Aqui vale para tudo. No caso da placa solar, eu não tenho tanta carga, eu coloquei apenas em 4 pontos, até para ter um acesso melhor aqui para o resfriar e nessa exaustão aqui da cozinha, beleza? Então, esse é outro detalhe também, que vale não só para a questão externa também, mas a fixação de algum armário interno que você for fazer, que tiver uma carga mais elevada. Em vez de você, por exemplo, colocar 4 parafusos, você pode botar 6 parafusos ou 8 parafusos, porque você vai diminuir as tensões naquela fixação e, consequentemente, não vai ter risco daquilo arrebentar e se soltar ao longo do tempo, entendeu? Então, esse é um detalhe também muito importante aqui que vocês podem adotar no projeto de vocês. Para a parte final aqui, em termos de detalhe que eu queria mostrar para vocês, e não menos importante, eu deixei até para o final, é a distribuição de carga no veículo. Ou seja, você vai fazer essa distribuição de uma forma mais equilibrada possível, porque na engenharia mecânica, mais específico, como o veículo está em movimento, a gente precisa de um equilíbrio dinâmico aqui nesse processo. Esse veículo não vai estar estático, ele não vai estar parado. Então você tem que imaginar ele não só parado na sua oficina fazendo a reforma, você tem que imaginar ele na estrada, né? Então, se você alterar demais o centro de gravidade, que é o centro de equilíbrio de massas de todo esse conjunto, você pode facilitar o tombamento dessa Kombi, tá certo? Então, a gente pensou muito nisso. Primeira coisa, não colocar reservatório de água aqui na parte superior da Kombi. Porque quanto mais massa lá em cima, você imagina 150 litros, dá 150 quilos. 200 litros, dão 200 quilos. Você tem uma espécie de uma gangorra, essa água vai tender a se movimentar de uma forma muito maior lá em cima, porque você alterou demais o centro de gravidade. Então, essa Kombi ela vai tender a ter uma movimentação muito grande, tá? Então, se você observar bem, o que eu fiz? Coloquei os reservatórios mais próximo ao contato dos pneus, porque aí eu abaixo mais esse centro de gravidade e eu promovo mais estabilidade. O centro de gravidade, quanto mais baixo estiver, próximo do solo, mais estável esse veículo estará. Tá certo, pessoal? Então, esse é um princípio que vocês devem adotar. Então, não só nesse sentido vertical, mas nesse sentido aqui longitudinal. Eu coloquei aqui também distribuir as baterias de depósito da usina elétrica, eu coloquei aqui no eixo frontal da Kombi. Por quê? Porque na parte de trás eu tenho a carga maior do motor, eu vou ter uma série de armários que a gente vai colocar lá em cima, né? Então isso tudo vai gerar uma carga maior. Se eu tiver pessoas dormindo, estarão concentradas essas pessoas, essa carga na parte traseira, tá certo? Tem o combustível que está lá atrás, a gasolina. Então eu achei interessante colocar essa bateria aqui na frente para poder distribuir melhor esse centro de gravidade aqui para o conjunto e também para não forçar tanto a suspensão traseira, entendeu? Então é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado, muito carinho, tá? De você ir pensando isso. Olha só, eu tenho também essa carga aqui atrás do bujão de gás, do step aqui que está na região de trás. Então eu tenho bastante carga. Então, trazendo essa bateria aqui para frente, eu consegui equilibrar um pouco isso, tá? Inclusive, quando a gente estiver fabricando, se a gente achar que deve fazer alguma pequena alteração de alguma coisa ou outra, nós também iremos fazer. Pessoal, e por fim, quando você faz um projeto de um motorhome, você está aplicando carga, ou seja, o veículo ele suporta essa carga. Você tem que cuidar também e fazer um certo levantamento para você ver qual é essa carga acidental. Carga acidental é o quê? É a carga que você está agregando ali na Kombi, não o peso próprio dela, né? A Kombi tem um limite. Então, eu fiz uma planilha do Excel bem detalhada, que eu calculei e estimei essa carga toda. E toda a carga da Kombi, inclusive com as pessoas, está dentro do limite permitido, tá certo? A gente prezou muito por isso.
Inclusive eu vou alterar, eu ia colocar 2 baterias estacionárias, mas eu vou colocar 2 baterias de ácido chumbo, para diminuir inclusive um pouco essa carga, tá? Então você deve fazer esse levantamento para que você possa ter essa segurança, nunca se esqueça disso, você vai estar com esse veículo em movimento, tá? Às vezes você precisa fazer uma manobra na estrada um pouco mais rápida, e nesse sentido você pode tombar esse veículo aqui, tá? E por fim, a questão dos pneus. Os pneus é que vão fazer o contato, né, a resposta de toda essa carga para o solo. A gente pretende também colocar uma roda, que eu acho que é possível, um pouco mais larga, para que eu possa ter uma largura maior também de um pneu aqui embaixo. Então eu tenho mais contato, né, aqui do pneu, que vai me gerar mais estabilidade também, uma melhor distribuição dessas cargas do veículo quando ele estiver em movimento, tá certo? Então é uma coisa interessante para vocês pensarem também. Se você não quiser trocar a roda, não tem problema, mas você pode botar um pneu de melhor qualidade, com uma tala mais larga, e não se esqueça de ver um pneu que também suporte a carga que você vai aplicar no veículo, tá certo? Então, pessoal, de um modo geral, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu quero deixar também a sugestão de vocês assistirem os outros vídeos, que eu mostro o projeto em detalhes, eu mostro como é que a gente confeccionou esse projeto dentro da tecnologia BIM, tá certo? Que aí você tem um pacote bom para quando você for desenvolver o projeto, tirar suas ideias do papel e começar a executar, para que você possa maximizar o seu projeto e minimizar riscos, né, quando você estiver utilizando o seu motorhome, beleza, pessoal? Então é isso, eu quero agradecer muito se você chegou até aqui comigo, muito obrigado por ter me acompanhado aqui em mais esse vídeo, e eu peço para você, se for possível, dar um apoio para a gente aqui no canal, é rapidinho, se você já der um like, ajuda muito a gente, tá? É rapidinho, você não precisa nem se inscrever se você quiser, mas se te agregou de alguma forma, se inscreve no canal, de repente você pode ter alguma sugestão para o nosso projeto no futuro, a gente está sempre ouvindo todo mundo e a gente está sempre aprendendo, beleza? Muito obrigado e eu aguardo você até o próximo vídeo, beleza? Um grande abraço e até a próxima!